estamos de volta com o primeiro Sala Debate especial de 4, hein? Que vão discutir educação e também juventude no Brasil. Eu estou falando aqui direto de Goiânia, capital de Goiás, no Colégio Estadual Pré-Universitário, que fica no bairro Universitário. Estamos cercados por duas das principais universidades do estado, a Universidade Federal de Goiás e também a PUC de Goiás. Então, esse programa está sendo permeado por uma pergunta: será que a universidade é o principal e o único caminho para os jovens? Nada melhor do que discutir essa frase, essa pergunta, aqui, cercado de duas das principais universidades do estado. Trouxemos para esse debate o Daniel Cara, que é cientista social, coordenador geral da campanha nacional pelo direito à educação. Também trouxemos o Carlos Martins Alves, que é professor de História do Colégio Estadual Mansões Paraíso, e também a Jéssica Lohane Reis Gonçalves, que cursa licenciatura em Educação no Campo, isso na Universidade Federal de Goiás, me acompanhando uma plateia de alunos do terceiro ano aqui da escola. Muito bem, vamos voltar. Professor, no primeiro bloco, você falou que muito pouca gente estava querendo licenciatura. Vou contar de novo um bastidor para você que está aí do outro lado. Um monte de aluno chegou aqui e falou: olha, professor, eu quero licenciatura. Quer se redimir, então, nesse segundo bloco? Bom, deixa eu falar aqui. Continuo mantendo, né, a ideia de que os cursos de licenciatura ainda são pouco procurados. Mas me surpreendeu. Lembre-se que eu falei que se eu fizesse pergunta aqui, provavelmente a maioria esmagadora ia dizer não. E acabei quebrando minha cara, né? Então, a maior parte quer o curso de licenciatura. Ótimo, eu fico feliz, então, que no futuro eu possa ter vários companheiros que vão poder nos ajudar na formação dessa galera, né, que está chegando. E espero que necessariamente tenhamos as melhores condições possíveis para que vocês possam ser os melhores professores possíveis para os seus alunos também. Olha, durante a semana, esse programa, como já se antecipa aqui com com um cenário tão diferente, foi gravado, está sendo gravado. Então, durante a semana, a gente botou no Facebook do Canal Futuro, o Canal Futuro Oficial, uma pergunta: será que a universidade é o único caminho? Você tem alguma dúvida sobre esse tema? E a Emily Portes da Mata participou via Twitter. Emily, obrigado pela sua participação, tá? Ela pergunta: Daniel Cara, quando ela soube que você vinha, já mandou a pergunta. Mesmo sem ter uma graduação e uma pós-graduação de nome no currículo, a pessoa pode conseguir uma boa oportunidade no mercado de trabalho? E ela ainda faz uma segunda pergunta: nesse caso, a experiência de trabalho do profissional conta muito? São casos muito específicos. De maneira generalizada, for analisar os números, né, e a forma como se dão as ocupações no mercado de trabalho, eu diria que não. É muito difícil você conseguir ser um profissional numa empresa bem-sucedido sem uma formação adequada. É sempre bom lembrar o motivo do porquê que isso acontece. Acontece isso porque você tem uma grande quantidade de profissionais que estão disputando aquela vaga. Então, acaba que a formação contempla um processo seletivo, ela considera um processo seletivo, né? Agora, eu não tenho dúvida que tem excelentes profissionais no Brasil, excelentes profissionais, que não têm formação e que fazem muito bem o seu trabalho. Agora, isso é raridade, isso é exceção. Então, se os jovens me perguntarem qual é o melhor caminho, eu fico aqui com o Carlos no início do nosso programa. Ele disse: é fundamental continuar nos estudos, é fundamental perseverar na universidade. Bem, então quero participação de vocês agora. Quem? Opa, Isabela, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda. Qual é a sua pergunta? Obrigada. Bom, meu nome é Isabela Antonelli, eu tenho 16 anos e a gente sabe que as cotas raciais é um plano de segregação racial, né, que é entrado nas universidades, né, o plano do governo. E eu queria saber se é um plano de longa duração, se tem projetos para que isso acabe e qual a decisão que vocês fazem quanto a isso, que pode promover, enfim. Eu gostaria de saber mais sobre as cotas raciais. Daniel é um dos grandes especialistas nesse tema, por isso vou passar a bola para você. Eu sou um grande defensor também. Não vou discordar não é... Bom, primeiro a gente tem que ter a clareza de que o Brasil já é um país segregado. Se você for na universidade, eu, por exemplo, na minha turma,
eu tinha, com 200 alunos na USP, eu tinha 4 colegas negros. Quer dizer, isso é completamente inaceitável, considerando que a maior parte da população brasileira é negra. Ou não branco, né? Já para não ficar no debate de como as pessoas se consideram. As cotas raciais, elas têm provado que as universidades que fizeram essa política, antes até da lei que nós aprovamos, elas tiveram um desempenho muito bom. E os alunos que entram pelas cotas também tiveram um bom desempenho, o que significa que o que é fundamental é a oportunidade. Por isso que a gente briga tanto por mais vagas na universidade pública. Qual é a questão? A questão é que a política ela tem que ser transitória. Então, a política está marcada para 10 anos. Eu acredito que em 10 anos a gente não vai corrigir as distorções. Vai precisar de um tempo maior. O que eu acho importante que a gente considere é que essa política ela parte pela matrícula do ensino da escola, pela matrícula do aluno da escola pública. Então, quem cursou ensino médio na escola pública, como eu cursei, na minha época não tinha essas cotas e para a USP não tem, inclusive, é só para as federais. Quem cursou escola pública tem mais chance porque as vagas estão reservadas para a escola pública. E as vagas reservadas para a escola pública são distribuídas pela população conforme critérios raciais do IBGE. Agora, qual é o ponto central? É cada universidade que determina a maneira como a política se operacionaliza. Então é importante vocês observarem aqui em Goiás como a UFG está tratando disso. Agora, recomendo fortemente, aqui em Goiás, lutem para entrar na UFG. Eu acho que isso é importante. A PUC pode ter ótimos cursos, mas eu tenho certeza que a universidade pública, no geral, pode ser que em algum curso específico não, mas no geral ela é melhor. E vocês, sendo alunos de escola pública, vocês têm uma grande oportunidade de um ingresso que vai fazer diferença na vida de vocês. Professor, você quer fazer um complemento rápido? Sim, é porque é o seguinte, necessariamente, eu fiz parte de um projeto, na época que eu era estudante ainda, chamado Passagem do Meio, na UFG. E nós já havíamos começado a realizar esse trabalho. Só complementando o que ele falou, que é muito importante. Quando eu tive contato com o pessoal da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né, a UERJ, com os estudantes de lá, foi uma coisa assim maravilhosa. E após 10 anos, foi feita uma pesquisa e o que aconteceu? Uma coisa muito interessante. De cada 10 cotistas, 8 deles já têm um bom emprego. Sim. E alguns estão fazendo pós-graduação, mestrado e já pensando em doutorado. E uma coisa interessante, o que muita gente apostava que as notas deles seriam muito ruins. Com perdão da palavra, uma ova. Que, né, no caso, morderam a língua. Então, eles são ótimos alunos, até porque uma das características, eles se esforçam e se dedicam mais. Só para dizer isso. Jéssica, conversando com você, a gente falou sobre ensino técnico, que também é uma alternativa. Ou seja, a universidade ela é o principal caminho, as pessoas acreditam que realmente é o principal caminho. Entretanto, o ensino técnico se desenvolve cada vez mais. E você me disse uma frase que ficou marcada. O curso técnico é uma boa alternativa, mas é para poucos. Por que o curso técnico é para poucos? Porque, assim, eu vejo que o foco é realmente a universidade. Mas o curso técnico é para poucos, desde que ele é mal divulgado. Isso é verdade. Mal divulgado. E a maioria das pessoas que fazem curso técnico... Não, assim, a maioria dos cursos técnicos são fornecidos são à noite. Então, assim, para uma pessoa ou um jovem que quer estudar, à noite seria um melhor horário, mas desde que esse jovem está fazendo ensino médio, vamos supor, ele estuda de manhã e trabalha à tarde, ou seja, à noite ele já está cansado, que isso é real. Então, assim, o curso técnico é para poucos. Na maioria das vezes, a gente tem, aqui em Goiás tem o Pronatec, que eu acho que é um curso que é mais amplo, ele abrange tanto os jovens da área rural, como das periferias e tudo mais. Mas ele é um curso pouco divulgado, é um curso que, eu não vou fazer, para que ele vai servir? Então é um curso que não tem, ele é uma formação e tudo, mas não tem reconhecimento pela sociedade. Mas as empresas, Daniel, elas têm uma procura muito grande por alunos que passaram pelo ensino técnico. Sim, eu fiz curso técnico, né? Fiz curso técnico de processamento de dados. E eu participei como técnico de um sistema que era
para determinar a posição, fazer o geoprocessamento dos povos indígenas do Brasil. Foi determinante até para a demarcação das terras indígenas, né? Então, o curso técnico me deu uma base fundamental para a minha vida. Agora, qual é o ponto? Todos os meus colegas que fizeram curso técnico, eu tenho colegas que fizeram curso técnico, amigos, na verdade, que estão em Miami, que estão na Austrália, são presidentes de empresas. Quer dizer, foi uma formação fundamental, mas tiveram que fazer a universidade que, para ascender dentro da empresa, eles precisavam ter uma formação universitária. E é importante falar que um não elimina o outro, né? Exatamente. Você não tem que fazer um e deixar de fazer o outro. Você pode fazer os dois, iniciando talvez pelo ensino técnico. Agora, só uma questão, Thiago. O que o curso técnico é fundamental? É que ele democratizou para uma população que não tinha acesso a uma educação de qualidade no ensino médio, democratizou a chance de entrar na universidade, porque o curso técnico era muito bom. Então... E você vê, o ensino técnico aqui no estado de Goiás é uma das referências. Em 2013 foram registradas 49,5 mil matrículas na região contra 26 mil em 2011. Um crescimento de 90%, ou seja, teve um crescimento muito alto nos últimos 2, 3 anos, né? E você vê, Goiás mais que duplicou as vagas, passando de 10 mil para 22 mil vagas. Vou fazer uma pausa agora para chamar o pessoal que está no lado direito da plateia. Estou sentindo vocês muito calados. Quem quer falar? Qual o seu nome? Meu nome é Augusto, eu tenho 16 anos e eu queria direcionar minha pergunta mais para o professor Carlos. Ele tinha mencionado a questão da procura pouca pelos cursos de licenciatura e eu queria perguntar, porque aqui tem muitos alunos que querem fazer licenciatura, mas não é o que a gente vê quando o resultado da universidade sai, por exemplo, que a concorrência é menor, ponto de corte e tudo. Eu queria saber como que essa realidade pode ser mudada, como assim, fazer com que o jovem queira se preocupar mais com a questão de ser professor do nosso futuro. Nossa, você me fez uma pergunta que aparentemente é fácil, mas... Professor, desculpa te interromper, mas deu até uma desmontada no professor. Ele estava animado, deu aquela... Não, até que eu estou respirando, porque me veio na cabeça duas coisas. A primeira coisa que eu acho que é importante a gente ter em mente. A gente vive numa sociedade que o indivíduo, hoje em dia, é extremamente individualista. Então, em meio a isso, todo mundo quer ganhar dinheiro. Olha, tá certinho, tem que ganhar dinheiro mesmo. Só que tem que pensar no outro. E a primeira coisa que eu acho que o professor tem para ser professor, não caindo nesse mito de dizer que professor tem que ter o sacerdócio. Não, porque professor, ele tem que ter vontade, tem que ter desejo de ensinar, sabe, de estar ali com o seu aluno, mas ele precisa também de ganhar bem. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter, por exemplo, um bom salário. Outra coisa, ter condições ideais para se trabalhar. Certo? Porque é complicado que a gente vê por aí, de repente, uma escola onde o sujeito está numa... É feito o prédio é pré-moldado, tá? De placa. Imagina, se uma hora dessa está um calor, vocês imaginem quando dá 2 horas da tarde, o professor numa escola e o ventilador não funciona, e aí o que acontece? As ideias vão desaparecendo e os alunos também não prestam atenção. Você tem que ter muita paciência. E por isso até que alguns colegas acabam desistindo. Colegas realmente que são... E outra coisa, a sociedade precisa valorizar o professor. Eu sei que eu falo muito, mas eu vou só falar aqui uma experiência, que eu estava me lembrando quando eu vinha para cá. Eu tenho uma amiga que é uma grande bióloga, formada pela UFG e fez um mestrado pela UFG. Ela namorava, nossa, se ela ouvir, não, eu vou falar, depois ela me bate depois, né? Mas é uma coisa interessante. Mas é rapidinho, professor? Sim, porque ela falou o seguinte, ela teve um namorado e como no rompimento, qual foi a frase que se utiliza para ofender, né, o ex? Sua professorinha do Estado. Pronto, essa é o valor que a sociedade dá para os professores. Professor, então, pegando o gancho nessa forma pejorativa de chamar uma outra pessoa, a Jéssica quer ser uma professora.
ela tem uma experiência muito grande em querer educar os jovens. E eu quero saber o seguinte, no começo do programa eu fiz uma provocação sobre as dificuldades de sair, às vezes, dos campos mais isolados para poder estudar nos grandes centros. Você sentiu isso? Senti, por causa que quando eu comecei a estudar, não tinha transporte. Então a gente andava cerca de 10 quilômetros a pé. E assim, a idade média, a gente era 9, entre 11 anos a 19. Ou seja, os mais velhos carregavam as mochilas dos mais novos, porque eles não conseguiam andar à distância carregando as mochilas. Então, assim, essa questão de ter transporte, a questão até mesmo da escola ser na cidade, a gente começa a perder um pouco da nossa cultura, do nosso conhecimento cultural. Assim, eu acho assim, que a partir do momento que a gente se interessa a ser um professor, eu achei engraçado a pergunta dele, o que nos motiva a ser um professor, né? Eu antes, quando comecei na licenciatura, tinha aquele interesse em ser professora, mas o que mais me encantou foi um dia que eu entrei na sala e dava uma escola que chama Holanda, que fica no município de Goiás, só porque é no meio de um assentamento. Aí quando eu entrei na sala, um menininho veio perguntar pra mim assim, tia, você vai dar aula pra nós hoje? Aí eu falei assim, não, eu só tô vindo conhecer. Aí ele falou assim, ai, mas eu pensei que hoje eu aprendi a escrever o nome do meu pai. Então, assim, aquilo me cativou, porque você pensa assim, que uma criança interessada em aprender, então isso motiva um professor, eu acho que em qualquer momento, eu acho que qualquer pessoa que se preocupa em ter uma educação de qualidade, e eu acho que todo mundo tem um conhecimento dentro de si, independente de onde viva ou convive, né? Cada um tem um conhecimento. Acho que isso que motiva um professor. Acho que é a alegria de ver alguém interessado em aprender. E, Jéssica, eu também fiz uma outra provocação que eu queria que você me respondesse. Você acha que os jovens de diferentes condições, de diferentes lugares, eles pensam da mesma maneira? Não, acho assim que cada jovem tem um modo de pensar. Acho que é igual uma moeda. Uma moeda você pode passar na mão de todo mundo aqui, que cada um vai ver ela de um jeito. Cada um vai ver uma forma diferente, um desenho diferente. Acho que assim é o jovem, né? Cada um tem sua cara, cada um tem seu modo de se vestir e viver. Acho que esse é o pensamento da juventude. Mas acho que o principal da juventude é ter um bom conhecimento, é ter uma boa formação. Então, assim, nossa busca, nossos sonhos é realmente esse, ter uma boa formação, conviver melhor, buscar um direito que a juventude tem, que é o direito da educação, uma educação de qualidade. E os jovens também acho que sonham em tentar melhorar de vida. Igual eu estava falando, questão de financeiro, do professor ganhar bem, acho que vai além disso, né, de querer ganhar bem, é querer buscar o que é melhor mesmo para a nossa sociedade. Acho que é o sonho da juventude, né? Até quem vai formar em medicina sonha com isso, né? Poder, nossa, salvar uma vida. Então, é pensar no próximo. Acho que eu vou chamar a participação do pessoal aqui da esquerda, mas antes eu quero só fazer uma perguntinha para o Daniel, enquanto vocês formulam a pergunta, beleza? Daniel, há uma alternativa para a educação fora desses grandes centros? Não, tem que ter essa alternativa, né? O Brasil precisa interiorizar a educação. O relato da Jéssica, eu acho que para mim, é uma preciosidade a fala dela aqui, porque ela traz exatamente os desafios da educação do campo, que é a luta pelo transporte escolar, as salas multisseriadas, quer dizer, é uma realidade que precisa mudar. Isso vai mudar essencialmente quando a gente tiver mais equipamentos escolares, mais instituições de ensino no campo. Isso é fundamental para que o Brasil, de fato, se desenvolva de maneira adequada e justa para a sua população. Participação, bom, já dei tempo para vocês. Quem vai? Eduardo, tem pergunta? Tenho sim. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Eduardo Henrique, eu tenho 17 anos e a minha dúvida é sobre o Enem. Porque desde 2009 o Enem ele vem sendo considerado novo, porque sofreu grandes modificações. Existe alguma mudança planejada para os próximos exames, já que a maioria das instituições federais o aderiram como forma de ingresso? Muito bem. Daniel. Vocês são bons de pergunta, hein? O aspecto fundamental agora de aperfeiçoamento do Enem está relacionado ao banco de testes. O Enem ele foi reformado, na minha opinião, corretamente. É preciso deixar claro que o Enem não avalia mais a qualidade do ensino médio, ele é um sistema de ingresso. O governo não assume isso, mas é o que ele é. E é um bom sistema de ingresso, só que o número de testes era muito limitado. Inclusive, os testes não eram bons, ainda não estavam tão aperfeiçoados. A tendência é que os testes eles busquem exigir mais raciocínio,
menos conteúdo, mais raciocínio, então vai ser um exame que vai ser mais democrático e um exame mais adequado, inclusive, para a universidade. Na universidade, a gente tem que aprender, aliás, desde o ensino fundamental, a gente tem que aprender a pensar. A gente é muito pouco estimulado a pensar no sistema de ensino. E a universidade tem que exigir que o aluno pense, essencialmente. Então, eu acho que o Enem ele vai se aperfeiçoar nesse sentido, por essa mudança que vai vir na ampliação do banco de testes. Professor Carlos, a Jéssica, ela é um exemplo de alguém que saiu da área onde vivia, mas quer voltar para trabalhar onde nasceu, onde tem raízes. Essa é uma realidade natural aos jovens? Ou seja, eles saem para procurar essa educação em grandes centros, mas voltam ou ficam? Olha, eu não tenho dados sobre isso, eu vou falar de experiência própria enquanto morador de casa de estudante, a qual estou me lembrando aqui de quando ela falou, justamente me lembrei aqui da casa onde eu morei. E é interessante uma coisa, que muita gente que veio do interior, de vez em quando eu encontro aqui. Ou seja, muita gente, dentro da minha experiência, tá? Então não tenho, como eu não tenho dados, mas pelo que eu percebo, muita gente prefere ficar nos grandes centros. Inclusive, alguns colegas estão hoje em Brasília, alguns estão em São Paulo. Por quê? Porque justamente falta escolas, né? No caso, instituições dentro das regiões onde eles moram. E uma coisa interessante que deveria haver mais, e inclusive voltado para a realidade deles. Que eu acho interessante que a Jéssica trouxe, né? Porque eu não sabia que tinha esse curso pela UFG em Goiás. É o primeiro. Francamente, ao tanto que eu ando desinformado. Que eu acho, quando ela começou a falar, eu falei, gente, que coisa maravilhosa. E é bacana que isso aí, não, o garoto ou a garota não precisa se deslocar para um grande centro. Pode ficar ali e, inclusive, para poder ajudar a sua comunidade, né? As pessoas que estão ali da sua cidade, que é muito importante. Jéssica, quer complementar? Quando o professor diz assim que na questão do jovem estudar numa boa universidade e voltar para as raízes, a gente tem uma grande dificuldade aqui no estado de Goiás em relação a isso. Porque a maioria da juventude se forma numa universidade, vai para a universidade com essa cabeça. Não, eu quero me formar e voltar. Só porque a gente não tem oportunidade e estrutura para isso. Porque eu acho que para você voltar, você vai ter que ter como se sustentar. Isso. Você vai ter que trabalhar bem. Porque no campo, as escolas, por exemplo, têm falta de professores. Mas e essa escola? Ela dá a estrutura para esse professor ser um bom professor? Porque o aluno tem, o professor tem, mas e a escola? Então, assim, tem quadro que até hoje, você vai escrever no quadro, tem um risco no meio do quadro que te impede de escrever. Assim, o desejo, claro que tem a juventude, quem não gostaria de fazer uma boa universidade e voltar para junto de seus pais, para junto das suas raízes e continuar? Então, assim, mas ainda falta essa oportunidade para continuar lá. Eu falei do curso técnico só para dar mais um dado, te deixar cada vez mais informado sobre os cursos técnicos. CNI, Confederação Nacional da Indústria, ela diz que 70% dos estudantes do ensino técnico são contratados pelas indústrias. Daniel, a gente está chegando ao final, eu quero suas considerações finais. Bom, em termos de... Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a oportunidade de conhecer vocês. Eu acredito que o aspecto central que a gente tem que ter clareza no Brasil é que a gente ainda está numa trajetória de construção de um país que de fato seja justo e próspero. A gente está muito distante de completar essa trajetória. Essencialmente vai depender de vocês, inclusive, né? Dessa geração que vai entrar agora na universidade. O que a gente não pode é limitar o nosso sonho. E o que a gente não pode é limitar a nossa perspectiva de ver um futuro melhor. Então, eu espero que todos vocês assinem o muro aí no final do ano, todos vocês consigam entrar na universidade e não se limitem, busquem a melhor universidade, busquem a melhor formação. Caso queiram ser professores, vai ser excelente, mas não deixem de sonhar. Isso é fundamental para o desenvolvimento de vocês e a perspectiva de vida. Obrigado pela sua vinda, professor Carlos. Breves palavras. Ok, agradecendo por essa oportunidade. E realmente uma coisa que a gente quer, que eu penso,
Eu vou resumir tudo numa coisa: qualidade da educação. É importantíssimo que nós tenhamos isso hoje, para que possamos ter uma juventude que não só profissionalmente, tá, que não atenda só o mercado de trabalho, mas uma coisa que não deu tempo para a gente falar aqui, que é a questão de a gente ter, além de ter um bom profissional no mercado, ter também um profissional de senso crítico. Tá? E alguém de senso crítico, na minha opinião, é alguém criativo. E uma pessoa criativa, ela transforma, ela muda uma sociedade. Obrigado pela sua participação. Jéssica, chegou esse momento. Eu quero agradecer, né, pela oportunidade de estar representando todas as jovens, né? Eu quero dizer à juventude que não parem de sonhar e não deixem de lutar, né, por uma educação, porque eu acho que é um direito nosso e temos sempre que lutar por isso. E eu acho assim que, como jovem do campo, eu incentivo a todos a estudar, porque a educação é igual muitos pais falam, né? É a única coisa que eles vão deixar pra gente de valor. Acho assim que a educação vai ser tudo e que o governo, né, abra o olho, né, os nossos governantes, a nossa sociedade, né, abra o olho e dê valor nos nossos estudantes. Obrigado pela nada, participação muito de vocês três. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado também ao Instituto Unibanco, que é parceiro do Futura e das Secretarias de Educação dos Governos de Goiás, Ceará, Pará e Rio de Janeiro, nesses grandes debates, nesses 4 debates sobre educação e juventude. Muito obrigado à escola. Jaqueline, obrigado por você ter cedido esse espaço. Enfim, temos muitos agradecimentos e muito caminho pela frente. Tá bom? Obrigado. E semana que vem a gente vai para Ceará discutir o medo de sobrar. Até mais. Tchau, tchau. Um oferecimento: Instituto Unibanco.